determinantes para a sua vida. Não vou falar de técnica, não vou usar data show, não vou mostrar números gráficos, não vou seguir um roteiro lógico, mas o que eu vou dizer para você pode mudar a sua vida. O que eu vou dizer para você hoje, se você assimilar, se você prestar atenção, pode mudar a sua vida. Porque não desistir da advocacia não é a mesma coisa que você entrar numa loja, olhar um produto que você se atrai por ele, e depois você perceber que é muito caro para você e você desiste. Mas no outro dia você pode comprar outro produto. Não desistir da advocacia é algo muito mais constitutivo. É algo muito mais daquilo que você é. Eu não me recordava, professor Meneghetti, quando eu, jovem professor, comecei a ensinar com 26 anos, na faculdade da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira. Quando meu terceiro filho nasceu, comecei a ensinar com 26 anos. Já aqui no Unip, com 29, eu não entendia, naquele tempo, jovem ainda, porque que depois de um dia todo cansado, almoçando mal, fazendo audiência, quando eu entrava na sala de aula, às vezes com dor de cabeça, cansado, esgotado, ia lá no Unip, tem uma cantina de seu Bill. Eu chegava lá, não dava para ir em casa, porque eu morava longe. Aí pedia uma sopa de feijão. Pedia uma sopa de feijão em seu Bill. Ia na sala dos professores, pegava meu material e ia para a sala de aula. Muitas vezes esgotado, cansado. Aí quando eu entrava em sala de aula, eu começava a copiar. Terminava, fazia chamada e começava a dar aula. Eu não entendia que misteriosamente o cansaço ia embora. Dor de cabeça, muitas foram embora. E eu não entendia o que era aquilo. Um dia, sem perceber, eu me vi dentro da sala de aula, assim, do jeito que eu estou, os alunos olhando para mim, o quadro negro às minhas costas, a minha mesa lá com o livro e o diário de classe, e deu um estalo na hora assim, e era como se eu estivesse num local sagrado. Aquele lugar era o lugar da minha missão. O lugar onde falava mais fundo dentro de mim mesmo. O lugar da minha vocação. E eu entendia que aquele espaço, a sala de aula, era um espaço sagrado. E a minha realização maior era porque eu estava podendo ser útil na vida de uma pessoa. Às vezes 60, 70, 50 que estavam ali dentro. Da mesma maneira, mais adiante, eu percebi, voltando 10 anos no tempo, porque que eu com 25 anos, já casado, com 2 filhos, uma já nascida e outra a caminho, comecei a advogar de favor no escritório de um colega, de uma pessoa que não me conhecia ainda, e me deixou entrar na famosa Praça do Adalto, na Praça do Bispo, aqui em João Pessoa, numa sala pequena. Eu entrei naquele escritório, nunca tinha advogado na vida, porque eu fui oficial do Exército, e eu não pude advogar. Eu peguei a carteira, na época, foi o último ano, antes da Lei 8.906/94, o exame de ordem não era obrigatório. E eu recebi a carteira sem saber advogar. Você sabe o que é receber a carteira de advogado sem saber advogar? E um belo dia eu estava na Praça do Adalto, tinha ido para a missa, tinha voltado, estava lá às 4 horas da tarde. Aí chega um rapaz que era esposo de uma aluna, de uma companheira, de uma colega de classe, disse: Paulo, se eu fosse você, eu ia embora de João Pessoa. Eu disse: por quê? Porque seu pai não é advogado, sua mãe não é advogada, você não tem ninguém no judiciário, na Secretaria de Segurança, no Ministério Público, que foi dizer todos os órgãos, e eu, é verdade, não tem ninguém, nada, nenhuma incursão na área. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que ter um pai que tem escritório de advocacia, ser filho de juiz, de membro do Ministério Público, isso não é demérito. Pelo contrário, né? Hoje, os meus filhos têm um escritório para começar, se eles quiserem. Está lá. O lugar e o espaço. Agora, se eles vão, a partir daí, construir a vida deles, é um outro porém. Porque eu comecei do zero. Do zero. De favor. Sabe o que é de favor? De favor.
aqui o lugarzinho, bota aqui a mesa e começa a trabalhar, né? E naquele tempo, eu quero dizer isso para vocês, para depois a gente fazer uma ponte. Naquele tempo, para advogar, não tinha internet. E para que você pudesse fazer uma boa advocacia, era importantíssimo que você tivesse assinatura de um periódico, da revista forense, da revista dos tribunais. E esses periódicos que vinham com compilações de doutrina e jurisprudência eram caríssimos. Não era para todo mundo. E nem todo escritório podia ter. Então, para você fazer um trabalho bem feito, era extremamente difícil. E aqui em João Pessoa, que já era menor naquele tempo, as dificuldades eram muito maiores do que hoje. Tinha menor número de advogados, só tinha 2 faculdades de direito, mas havia toda uma dificuldade em começar. E eu quero dizer para vocês que quando eu estava nesse escritório, um ano depois desse escritório que eu entrei de favor, o titular do escritório chegou para mim e disse: agora você vai ter que pagar o aluguel do escritório comigo. Além de eu não ganhar nada, porque eu estava pagando lá o meu trabalho, ele disse que eu ia ter que pagar com ele o aluguel do escritório. E eu estava no 2º ano de advocacia, verde igual um abacate. Só que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. O doutor Ítalo Oliveira, que está aqui, disse uma frase lapidar e seminal na entrega da carteira quarta-feira, né? A advocacia nos escolhe. Mas é óbvio que ela nos escolhe, mas é igual um casamento ou um relacionamento de amizade. É uma via de mão dupla. Eu vou e você vai. Ela me escolheu. Tenho plena convicção disso hoje, 22 anos depois. Plena convicção, certeza arraigada e absoluta. Mas eu precisei dar meus passos. E os meus passos hoje, eles se notabilizam em que eu não desisti da advocacia. Abrindo outro parênteses. Nesse tempo, eu precisava ter algo estável para a minha família. Já era casado, já tinha 2 filhos. E eu e um colega meu, assim que eu saí da faculdade, eu e ele estudarmos todos os dias. Todos os dias. De 7 horas da noite às 10, nós todos os dias estudávamos. Todos os dias. Tirei a deficiência da minha faculdade com 1 ano. Todos os dias, todas as matérias. Organizamos um plano de estudo todos os dias. E nos preparamos para fazer um concurso para delegado da Polícia Federal. Ele hoje é delegado do estado de Pernambuco, né? Já está perto de se aposentar, ele começou a trabalhar cedo. E nós fizemos um concurso para delegado da Polícia Federal. E quando saiu o resultado da primeira prova, ele não passou por 2 questões, eu não passei por uma, ou vice-versa. E nas palestras que eu profiro, eu digo: graças a Deus, aquelas 2 questões me salvaram, né? Eu não fui delegado, eu seria um péssimo delegado. Um delegado horrível. Porque eu nunca tinha sido talhado para ser delegado. Eu sou advogado. E aí eu volto fechando parênteses. Mesmo que aquele dono do escritório me desse uma ação para eu pagar com o meu trabalho, e ele não dizia que ia dar nenhum honorário, eu pegava aquela ação como se fosse minha. Me lembro ainda hoje. Perguntava a ele: você já tem um livro sobre isso? Quando ele não tinha me comprava, eu ia, eu dava um jeito, me virava no que tinha, e eu fazia daquele trabalho o meu melhor, como se fosse eu, como se fosse meu. Não recebi meus primeiros honorários 3 anos depois que comecei a trabalhar. 3 anos sem receber nada e pagando para trabalhar no 2º ano. Mas eu percebo hoje que cada ação que me era confiada por ele para pagar o lugar que eu estava tendo lá, sim, outra coisa também. Eu queria aprender muito. E eu quero dizer para vocês uma coisa hoje, que nada do direito se perde no amealhamento, no acúmulo de experiências. Eu estava ganhando muito, porque eu não tinha lugar para trabalhar, eu não tinha como me inserir no mercado, e aquele lugar era aquele espaço que me era dado. Como é que eu me dei os bicos? Naquele tempo, os mais novos vão até rir, mas naquele tempo podia alugar telefone. Cadê a Regina? Minha esposa daqui, quero pedir uma salva de palmas para ela. Vixe Maria, só porque ela é minha esposa, uma salva de palmas,
Meu amor, fique de pé, por favor. Nós tínhamos 3 telefones alugados, né? Que dava mais ou menos meio salário mínimo por mês, uma coisa assim. Era o que dava para salvar. O resto estava começando do zero. E no terceiro ano, esse meu sócio, que era quase sócio e patrão ao mesmo tempo, mas não era, porque ele estava só inoculando em mim vírus saudáveis, que geravam anticorpos, né? Anticorpos de não desistir da advocacia. E ele chegou e disse: Paulo, em 1997, naquele tempo ele disse para mim: Paulo, tem um emprego em uma empresa que eu advogo, de diretor comercial. Em 1997 o salário era R$3.500. Tu quer? Os olhos brilharam. Aí depois eu disse: mas agora eu estou entrando no terceiro ano da advocacia. Se eu for para esse lugar, eu vou abandonar tudo isso que eu comecei agora, pois já está começando. Olha, foi o não mais difícil que eu dei na minha vida. Dei aquele não choroso, sabe? Querendo ir, querendo voltar, mas eu disse: não dá. E aí eu não desisti da advocacia nesse dia. E curiosamente eu quero dizer para vocês algo que as pessoas que vão falar sobre gestão de carreiras, as pessoas que vão falar sobre as perspectivas da advocacia, elas sempre vão falar sobre a qualidade no trabalho. E com o passar do tempo, mesmo sem dinheiro, quando me era confiado uma ação, eu ia na livraria de Seu Luís, não tinha o pai dela, não tinha ainda, mas é ali na Galeria Augusto dos Anjos, e em cima da livraria forense dizia: o que é que você tem sobre essa matéria? E eu comprava no mínimo 2 livros sobre aquela matéria. Me lembro, colocava os livros em cima da mesa e estudava tudo. Eu me aprofundava o máximo que eu podia em tudo que me era confiado, como se fosse meu. E aí os efeitos, né, porque eu sou advogado, são naturais. Naturais. O elogio às peças, a fundamentação, a argumentação, a ligação interdisciplinar com tudo. Eu disse: rapaz, eu estou estudando sobre direito civil. Mas qual é o efeito tributário que isso pode ter nessa matéria? Aí eu ia olhar qual era o desdobramento tributário. Será que esse tem algum problema penal? Porque eu li aqui que poderá ter um desdobramento penal. Aí eu ia procurar um livro de direito penal que tinha ligação com aquela matéria. Ou seja, eu ia fazendo o entrelaçamento de feixes de todas as possibilidades. Quando o cliente ia me procurar, eu já sabia tudo que podia acontecer. Porque eu já tinha estudado tudo sobre aquela matéria. E a coisa foi caminhando, as ações foram chegando, e aí veio a graduação, veio a faculdade. Eu comecei a ensinar quando o nosso terceiro filho nasceu, em 1996, julho de 1996, e dentro da faculdade de Direito, eu comecei a perceber uma coisa: poucas pessoas queriam ser advogados. Poucas pessoas queriam ser advogados. Porque poucos professores eram advogados. E os poucos professores que eram advogados manifestavam algo que hoje eu vejo com pesar: uma falta de compromisso com a sala de aula. Muitas vezes para captar ações através dos alunos. Uma falta de compromisso com a própria disciplina que vai se ensinar. E eu decidi, também nessa vocação que me foi chamado, a ser professor, para primeiro me comprometer com as futuras gerações, porque eu via diariamente algumas discrepâncias, algumas excrescências, como uma advogada que não defendeu a estabilidade gestante de uma empregada doméstica que ela entrou, quando a lei tinha sido alterada fazia 3 meses, e ela não sabia que a lei tinha sido alterada. E a obrigação do advogado está constantemente atualizado. E eu decidi dar o melhor meu para formar, mas também para dizer que ser advogado não era o que sobrava para quem não passava no concurso público.
Ser advogado era uma vocação, era uma escolha. Quero agora encerrar sobre tudo isso, essa parte introdutória, que é mais um testemunho de vida sobre o que ocorreu, para dizer para vocês que eu nunca tive medo de concorrência. A concorrência sempre me estimulou, sempre me instigou. Porque quando não há concorrência, você se nivela por um nível de mediocridade muito grande. E aí você se nivela por baixo. Quando eu tenho um concorrente que é melhor do que eu, ele me instiga a me superar e a tentar superá-lo também. E há um ganho para a sociedade com profissionais bem preparados. E outra coisa também, profissionais bem preparados costumam ser bem remunerados pela qualidade do trabalho deles. Sempre. E outra coisa também que eu aprendi na advocacia para não desistir, ser resiliente. O que é ser resiliente? É ser capaz de dobrar como o bambu, mas não quebrar. Suportar. Eu quero dizer para vocês que eu comecei a advocacia já casado, pai de 3 filhos, com dificuldade extrema, mas estava sempre lá no escritório todo santo dia. Nunca fui para o escritório. E uma coisa que eu quero abrir para isso também. Quando eu era militar, Freitas, o domingo para mim era um dia horrível, porque já prenunciava a segunda-feira, e a segunda-feira para mim era trágico. Quando eu comecei a advogar, a segunda-feira para mim era o melhor dia da semana, porque eu tenho 5 dias para trabalhar e para ganhar dinheiro. Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca. Não é só porque eu tinha uma família, não, é porque eu tinha mais tempo. E aí eu descobri que dentro de mim tinha o vírus do empreendedorismo. Não é? Respeito muito. E sei que uma das partes da advocacia hoje é ser empregado. É aquela pessoa que não tem dentro de si, constitutivamente, a inclinação para o risco. Aquela pessoa que quer ter o salário, quer ter participação de lucros, participação no resultado do escritório, mas quer ter aquele, não quer concorrer com o risco. Mas é preciso que haja pessoas que tenham inclinação para o risco, porque são essas que vão gerar renda para os empregados, para os associados, para a sociedade. É preciso que haja. Por isso que pessoas que estão aqui, jovens ou adultos, não podem desistir do sonho de ter seu próprio escritório. Mesmo que não tenha um nome, mesmo que não tenha uma família, mesmo que não tenha nada, não precisa. Hoje você vai no Google, você tem acesso à jurisprudência gratuita. Você tem acesso à jurisprudência dos tribunais gratuitamente. Você tem acesso à doutrina gratuitamente. Você tem acesso a peças gratuitamente. Hoje você advoga dentro da sua casa de graça. Hoje só não é um bom advogado quem não tem coragem, força para trabalhar, para se lançar. Se lance e não desista, seja resiliente e vá todos os dias. Quero dizer para vocês que 1 milhão de advogados deve ser assim, puxa vida, que maravilha, tem 1 milhão de advogados. Tem suas coisas ruins? Tem. Tem suas coisas difíceis? Tem. E qual é o lado perverso? Uma audiência de R$17 ninguém merece. Fazer uma contestação por R$50, menos ainda. E eu não tiro como presidente da OAB, e agora eu me coloco no cargo e na instituição, eu não posso julgar um colega que precisando, e num mercado precarizado e proletarizado, como está hoje o mercado da advocacia, que faz uma audiência por R$17. Eu não posso julgar. Sei que é infração ética, sei que o aviltamento dos honorários, ele diminui o valor da profissão, mas isso é uma consequência catastrófica, desastrosa do nosso país, que autorizou a instituição de cursos jurídicos mais do que de padaria. E hoje nós temos 1.288 cursos de direito. O mundo todo não tem 1.288 cursos de direito. O exame de ordem, ele ainda é uma exigência que se faz sentir e que nós nunca podemos abrir mão. Porque eu me lembro daquela advogada que assim que a lei da doméstica foi alterada, ela não pediu estabilidade gestante, não requereu a reintegração ou a conversão na indenização estabilitária, e aquela mulher perdeu o direito dela, porque a profissional que ela constituiu não sabia do direito dela. Se você for fazer a defesa de um direito e constituir um profissional mal preparado, isso é a mesma coisa, professor Meneghetti, que você ir para
a mesa de cirurgia com um médico que não sabe o que vai fazer no seu corpo. Contratar um engenheiro que vai construir sua casa e ela vai ruir, como eu já vi isso em algumas ações que eu defendi já, né? A casa mal construída, o sonho de uma vida foi por água abaixo porque ele contratou um engenheiro que não sabia fazer o cálculo. O nosso trabalho é nesse sentido, extremamente importante. Eu quero dizer para vocês também, para concluir, para arrematar, que não desistir da advocacia é continuar do jeito que você está, indo fazer a mesma coisa todos os dias, estudando sempre o máximo que você puder, mesmo que tudo se levante para fazer com que você abra mão do seu sonho, continue em frente e não abra mão dele. Quero dizer para você que sempre haverá um lugar no sol, sempre haverá um lugar para quem tem coragem de trabalhar, para quem tem arrojo, ousadia e disposição. Isso é um segredo do sucesso que nunca vai mudar para ninguém. E aí pode vir 1 milhão, pode vir 2, pode vir 3, pode vir 4. Você diga, venha mais, venha, eu estou aqui para você, né? E nós precisamos transformar e fazer com que a advocacia seja permeada de bons profissionais, porque infelizmente o exame de ordem hoje ele revela um baixo nível da nossa advocacia. Porque quando 80% dos jovens, 80% dos candidatos são reprovados em um exame que nem é tão difícil assim, tanto é que hoje há dados que comprovam que 60% dos candidatos passam no máximo com 3 exames. 40% passam no primeiro exame de ordem. Então, quer dizer, não há uma repetitividade tão grande do exame de ordem assim, não é? Então, e dizer para vocês também que a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos na minha ótica, e isso foi uma das coisas que me fez sair candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sem ter sido nada dentro da Ordem. Eu fui presidente da Comissão de Justiça e Trabalho durante um pouco tempo, mas sou advogado militante, sabe? As minhas contas, quem paga é o meu escritório. O que eu ganho como professor, deixa eu falar, né? E nunca ninguém me viu na sala de aula reclamando do meu salário. Nunca ninguém me viu chegando atrasado ou enrolando na sala de aula, porque o que eu ganho não é o suficiente. Que é outra coisa que eu queria dizer para vocês, né? Eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, há 22 anos, tão apaixonado, tão encantado, o brilho no olhar ainda continua tanto, que o dinheiro é uma coisa importante, mas não é o que me satisfaz. Mas não é mesmo. Porque acordar todos os dias e fazer a mesma coisa continua me apaixonando. Eu sempre digo isso, né, Alessandro, nas minhas entregas de carteira. Eu não tenho uma Ferrari na garagem, eu não moro num triplex, no Guarujá menos ainda, né? Mas eu sou um homem feliz. Muito feliz. Não com aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu sou. Ir para uma sala de aula e fazer uma audiência. Uma das coisas que eu me realizo é quando eu sento na minha mesa. Hoje não mais precisa de livro, né? Porque eu consigo fazer já tudo no computador. Sento, não tem barulho, não tem nada. E lá dentro da minha sala, também é um espaço sagrado. Em frente do computador, eu começo a peticionar. E depois que acaba a petição, que aí hoje eu vou imprimir no PDF P8, né? Aí olho uma vez, olho 2, olho 3, vejo o que é que está faltando aquela palavra. Olhe, não paro para olhar. Às vezes não protocolo hoje. No outro dia eu vou pegar a petição de novo, sento. Aí começo a olhar. Tudinho. Vejo se a numeração está, se está feito o recuo no parágrafo. É uma peça de arte. E aí a satisfação que dá é do trabalho pronto, acabado, com esmero, com zelo, com dedicação, sabendo o tamanho da fonte, o recuo. Tudo com carinho. E não de todo jeito. E isso me dá... É lógico que o dinheiro é bom. Mas o resultado do trabalho e o resultado prático da solução do conflito é algo que enche minha alma tanto que eu digo, eu sou advogado. Eu nasci para ser advogado. Eu já estava lá no ventre da minha mãe e Deus já dizia, você vai ser advogado e professor.
você vai amar ser tudo isso. Eu quero que vocês não desistam da advocacia por outro motivo. Sempre disse isso. Quando eu comecei a ser professor e advogado ao mesmo tempo, eu percebi duas coisas. Se você quiser ser juiz de direito, defensor público, membro do Ministério Público, delegado da Polícia Federal, escrivão de polícia, analista judiciário, técnico judiciário, oficial de justiça, antes de tudo, entre no escritório. Passe um ano no escritório. Mas passe um ano no escritório trabalhando como advogado, peticionando e indo esfregar a barriga no balcão. Diga, me dê o processo para eu ver aqui. Cadê o alvará? Palavra maravilhosa, né? Você já viu aquela frasezinha do WhatsApp, do Facebook? As mulheres não vão gostar disso, não são muito românticas, né? Diz assim: se você acha bonito a frase "eu te amo", é porque não escutou ainda "alvará expedido e à disposição". Esse aí é maravilhoso, né? Porque quando você está esfregando a barriga no balcão e trabalhando dentro do escritório, presta atenção agora, por favor, que isso é importante. Aquilo que eu falei logo no começo, aquilo que eu vou falar hoje pode ser importante para a sua vida. Dentro do escritório e no métier do dia a dia, fazendo audiência, indo para fora, indo para todos os lugares, eu comecei a ver o trabalho do juiz, eu comecei a ver o trabalho do membro do Ministério Público, do escrivão, do escrevente, do analista, do oficial, do delegado e tudo, e fui vendo o que eu não queria, e fui vendo aquilo que eu era. E fui me valorizando e dizendo: isso é o que eu sou. Eu não quero ser escrivão por conta disso, disso, disso. Não quero ser juiz por conta disso, disso, disso. E olha que tem o glamour da magistratura. Tem o glamour do membro do Ministério Público. Mas também tem o osso, que ninguém vê. Por que pouca gente fica na advocacia? Porque para ser advogado tem que roer o osso também de ser advogado. E só rói o osso de quem é advogado quem nasceu para ser advogado. Quem não nasceu para ser advogado não aguenta um mês roendo o osso. Esse meu colega, que hoje ele é delegado de Pernambuco, foi ele que me levou para esse escritório. De favor. Sabe quanto tempo ele passou nesse escritório? Um mês. E eu fiquei. E até hoje estou. Porque o osso, as dificuldades, a aspereza de ser advogado, quem não é, corre. Porque diz que isso é coisa de doido, ser advogado. Mas para quem é, fica. E não está nem aí. A dificuldade, não vou falar das coisas, deixa eu falar. É porque eu vou começar a falar de pessoas, de serventuários, de determinados membros, só tem 10 minutos. E é melhor não falar. Mas quem foi que eu disse que eu desisti? Eu já sei, eu quero até falar uma coisa, eu já sei. No seu curso eu quero ver se isso muda. Mas eu já sei nos meses do ano onde eu ganho dinheiro. E sei nos meses do ano onde a coisa não entra. Eu já sei quando começa a ganhar dinheiro e quando para. É lógico que depois de um determinado tempo eu comecei a me preparar para entre safra, né? A reservazinha fica lá. Eu já comecei a descobrir que tudo que entrava, eu não podia gastar tudo. Eu comecei a separar aquilo que ganhava já numa reserva estratégica. Sempre, de maneira intuitiva. Sabe por quê? Porque muito novo ainda, quando eu ganhei meus primeiros honorários, eu torrei tudo. Aí quando chegou na entre safra, eu ficava assim, ó, não tinha dinheiro nem para comprar um pirulito. Eu dizia: não vou fazer isso nunca mais. E quando começou a entrar os honorários, eu pagava e separava. Pagava e separava. Pagava e separava. Sempre. Quando a entre safra chegava, eu não deixava de pagar minhas contas. Estava tudo lá. Essas realidades só explica a prática. E eu não tinha naquele tempo mestres da gestão profissional da carreira, que hoje você tem a um custo considerável, a algo que lhes permitirá construir uma carreira, ter a gestão financeira do seu escritório, saber como é que você vai fazer planilha de custos, saber como é que você vai administrar o escritório, saber o que é que você tem que fazer, algo que eu não sabia até 5 anos, precificar os honorários. Como é que eu vou cobrar honorários? Quanto é que eu tenho que cobrar de honorários para eu não ter prejuízo? Isso eu não sabia. Cobrava no quilo. Cobrava no quilo. Isso é coisa absurda. Então hoje tem como você se profissionalizar de maneira módica. Alguns até tem uns profissionais que
dão aulas gratuitas sobre isso, não sei a qualidade disso, mas tem como você ser um excelente advogado e um excelente advogado. E para finalizar mesmo, eu quero falar para as mulheres, as advogadas. Uma preocupação recorrente que eu encontro e que eu descubro é que há 20 anos eram poucas advogadas no mercado. A presença de vocês, ela traz para a advocacia um olhar diferente, uma maneira diferente de fazer com que o mundo do direito ele seja visto e ele seja transformado a partir do olhar feminino, que é muito importante. Mas nós temos ainda uma sociedade muito machista, que ainda olha para a mulher como um ser de segunda classe e, na pior das hipóteses, como um pedaço de carne. Que isso é uma coisa que nós temos que acabar. E ao falar para as mulheres, eu falo para os homens também. A diferença de gêneros entre nós e as mulheres não nos afasta. Pelo contrário, as nossas diferenças nos complementam. Porque aquilo que nós não temos, o outro tem, e na junção dos dois, nós conseguimos o todo, o pleno. A advocacia hoje é muito árida. Se nós não ajudarmos as mulheres a ver a advocacia como um espaço onde elas são respeitadas por serem pessoas, por serem seres humanos, por não haver esse olhar feminino e diminutivo, inferiorizante da mulher, vai ficar um pouco complicado. Porque eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque se nós não tivermos um olhar, não vou falar de hegemonia, mas de harmonia, nós vamos criar um ambiente extremamente competitivo e acirrado entre gêneros, e nesse ponto a coisa não funciona bem, não é? Por isso que no âmbito da valorização da mulher advogada, nós queremos fazer com que a mulher se sinta parte da advocacia, se sinta convidada a estar dentro da advocacia, se sinta convidada a participar da OAB nas suas comissões, não se eximam de participar nas comissões, estejam vendo a OAB como um local que as acolhe, que as valoriza, que as defende. E outra coisa também, nós temos aqui Alisson Fortuna, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, não é? Que quando você, mulher, estiver sendo violada nos seus direitos como advogada, mas sobretudo porque você é mulher, não baixa Cristo. Quem é o primeiro defensor das prerrogativas do advogado? Próprio advogado. E uma das coisas que eu não sabia, infelizmente, é que muitos advogados não sabem o que são prerrogativas dos advogados. O que é você poder entrar numa delegacia e ter acesso a um inquérito sigiloso? O que é você poder ter acesso a um processo mesmo sem procuração? O que é você poder receber um determinado documento independente de qualquer coisa? Então são determinadas garantias profissionais que não são privilégios, são garantias da parte, são garantias do cidadão. E que você, mesmo que seja uma pessoa tímida, introvertida, que não gosta de aparecer, mas num determinado momento em que as prerrogativas forem violadas, você tem que dizer, alto lá! Aqui não. Porque não é seu direito, é da pessoa que ele procurou. No mínimo é a pessoa que está pagando. É uma pessoa que está procurando de você um bem da vida, que para ela é muito caro, muito precioso, né? Muito precioso. Tão precioso que ela escolheu você para defender. E é por conta dessa pessoa que confia a você algo muito precioso, válido para ela, é que você não pode tergiversar e não pode deixar passar qualquer violação ao direito dela. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui e quero pedir que a partir de amanhã, durante todo o dia, possam prestar muita atenção, sobretudo naquilo que ensina como a carreira pode ser gerida, como ela pode ser conduzida na gestão financeira do escritório, que é uma das coisas que faz com que muitos escritórios comecem, mas não vão adiante, porque a pessoa acha que tudo que entra é lucro, né? E não desistam da advocacia, porque é essa profissão que encanta, que enobrece, que apaixona e que faz a gente ser feliz por aquilo que nós somos. Alessandro, eu não fiz chorar porque não era para fazer isso, nem era para isso. Eu queria só dar esse recado para
daqui é tão bonito ver vocês. 300 pessoas, 300 jovens advogados, como Freitas, como Coronel, estão aqui. Porque o jovem advogado não é uma... E outra coisa também que é importante dizer, né? Anteriormente a comissão era a comissão do jovem advogado. Aí mudou, porque tem muitas pessoas de várias faixas etárias que se graduam em Direito e tiram a carteira da OAB. Aí a Comissão Nacional, ficou sendo Comissão Nacional. Mas ainda teve uma mudança, né? Que era a comissão, ou chegou a ter, do advogado em início de carreira. Isso. O plano de valorização é isso. O plano de valorização é isso. E hoje é a Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Não olhando um fator cronológico ou etário, mas é todo homem e toda mulher que começa a carreira de advogado, seja qual for a idade. E é para você que essas pessoas estão trabalhando, dando o seu melhor. Não é? Alessandro, ele se formou na turma da minha filha. Não é? E ele me contou uma história que ele que me contou depois. Quero pegar aqui para dizer para vocês, 10º mandamento do advogado. Estou acabando, já passei o tempo já. Isso que Alessandro me falou, me fez pensar nesse 10º mandamento do advogado. Escutem, por favor, que eu vou encerrar. O 10º mandamento do advogado é de Eduardo Couturri, uruguaio. Quem recebeu carteira esse ano sabe que eu falei do 2º, do 1º e do 10º mandamento. O 1º mandamento do advogado é: estuda. O direito se transforma constantemente. Se não seguires os seus passos, serás a cada dia um pouco menos advogado. Lembro da colega que não sabia que estabilidade de gestão tinha sido uma aquisição do doméstico. E esse 10º aqui, eu sem saber, eu passei para os meus filhos. De uma maneira especial para minha filha. Porque isso que a Alessandra falou é algo que me toca muito no coração. Porque eu nunca disse para ela: seja advogada, faça direito. Nunca. Eu sempre respeitei a individualidade deles. Nunca disse faça direito para nenhum. E o 10º mandamento desse sábio Eduardo Couturri fala o seguinte: ama a tua profissão. Trata de conceber a advocacia de tal maneira que no dia em que teu filho te pedir conselhos sobre o seu destino ou futuro, considere uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado. Eu nunca cheguei a dizer isso para Andressa, né? Mas Alessandro dizia que durante os 5 anos de graduação, é ao final ou ao início do semestre? No início do semestre, os professores diziam assim: quem aqui quer ser advogado? Levantava o braço Andressa, Alessandro e Natan, que hoje é da comissão da Jovem Advogada. Durante os 5 anos, a pergunta era feita no início do semestre, e só levantavam as mãos as mesmas 3 pessoas: Andressa, Alessandro e Natan. O conselho da advocacia, a paixão, a responsabilidade, o zelo e o encantamento, eles se transmitem, não por osmose, mas por uma comunicação que é apaixonante também, e que encontra lá dentro do seu coração aquele que já está em você. Por isso que eu quero dizer para vocês que ainda há lugar para bons advogados, para jovens advogados, para novos advogados, e que esse encontro possa ser para você um divisor de águas. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: eu estou aqui como a última oportunidade, é a última chance que eu me dou. Porque nada muda mesmo, eu não tenho parente no judiciário, não tenho escritório, não tenho nada. Que esse encontro possa fornecer para você, porque foi pensado dessa maneira por nós. Uma das coisas que me fez ser candidato a presidente da OAB foi: eu vou trabalhar para o jovem advogado. E nós vamos
partir desse primeiro ano, nos empenhar para que essa saturação de mercado, essa proletarização de mercado, possa ser minimizada através de ações da OAB. Vai resolver o problema de mercado? Não. Eu recebo currículos todos os dias. Já me chegaram ao ouvido situações dramaticíssimas de gente que está passando fome, de colegas que não têm o que comer. O que eu digo para esse colega? Porque também eu passei por situações muito difíceis no começo. E depois que nós pagávamos o aluguel, que pagávamos isso, que pagávamos aquilo, chegou uma sexta-feira que eu não tinha R$1 para comprar nada. Ficava dentro de casa, assistindo televisão, comendo. Se os nossos filhos dissessem, pai, vamos ali comprar uma pipoca, eu não tinha. Eu sei o que é passar dificuldade, também porque eu passei, mas não desisti. Continuei sempre em frente. Eu não sou melhor do que ninguém. E a minha palavra para essas pessoas é: não desista. Se o caminho se faz resistente, faça com resistência o caminho, mas não entregue os pontos. Agora, nunca deixe de estudar, nunca deixe de investir em você. Se você está aqui hoje, e os meus parabéns aos advogados que vieram do sertão, de Cajazeiras, Catolé do Rocha e Souza, para cá hoje, para estar escutando isso, para voltar para a advocacia do sertão, que é uma advocacia árida, difícil, sofrida, mas que o pessoal lá, eu fui para o sertão na campanha, e já fui lá esse ano 3 vezes. Eu sou formado de novo advogado quando encontro os advogados do sertão. Eu digo, meu Deus, eu tenho vergonha da minha advocacia, porque esses aqui é que estão na batalha. Então quero que você saia daqui extremamente carregado, o tempo já esgotou, já estou passando. Alexandre e Geraldo já estão querendo me engolir, né? Mas eu quero dizer para vocês essa palavra. Pode ser talvez você nunca mais me encontre. Pode ser que você nunca mais escute nada parecido com o que você está escutando hoje, porque eu sei da importância que eu tenho hoje na sua vida, daquilo que você pode escutar e colocar em prática, porque você vai dizer que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado da Paraíba, começou do zero, sem ter nada, sem ter parente importante, nem dinheiro no banco. E se eu conseguir chegar a ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, quando eu entrei há 23 anos, eu olhava como algo tão distante, uma coisa tão elevada para mim, uma coisa tão alta, e hoje eu presido a classe que eu amo. E eu sou advogado por amor, por paixão, por encantamento e por vocação. E você também. E a minha palavra para você é: não desista da advocacia. Muito obrigado e boa noite a todos.